Bom, falando primeiro de Jacarezinho, acho que todo mundo acompanhou, né? O evento foi na quinta-feira, com aquela operação policial que resultou na morte de 28 pessoas. O presidente Bolsonaro ontem resolveu se manifestar e ele parabenizou a Polícia Civil do Rio de Janeiro pela operação que é considerada a mais letal da história do Estado. Como eu disse, matou 28 pessoas, dentre elas um policial. Em meio a denúncias de abuso da força policial, o presidente chamou os mortos de traficantes que roubam e matam. O vice-presidente Mourão já tinha dito na semana passada, abre aspas, eram todos bandidos. Enquanto isso, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, disse que nem todos tinham passagem pela polícia. Essa é uma história muito complicada, um caso muito delicado, há opiniões fortes de todos os lados, mas eu queria muito que vocês comentassem aqui. Vou começar pelo Alexandre Borges, que é o carioca da mesa. Tem lugar de fala, né? Como gostam de dizer. É isso aí. Você tem lugar de fala, Alexandre. Como é que você viu esse episódio? Se você quer saber de lugar de fala, no meu condomínio morava o menino Henry que foi assassinado, e no meu condomínio, semana passada, pegaram também um traficante dos principais do Rio de Janeiro. Caramba! Eu até brigo que eu falo, olha, eu falo que na vizinhança a gente não vai ter paz tão cedo, né? Aqui não falta assunto, né? Porque... Não, tem monotonia Gente, no seu condomínio. Não é possível. Não acredito. Oi? Não é possível, não acredito. O menino, o Henry, que é essa coisa lamentável, horrorosa que aconteceu, infelizmente morava aqui, e também semana passada teve esse caso de pegar um dos maiores traficantes da cidade, com armas, com não sei o quê, com tudo, aqui do lado, aqui no condomínio também. Então, não é que foi só na mesma cidade, foi no meu condomínio. Enfim, mas vamos falar de Jacarezinho, agora que o assunto é sério. Pessoal, o que eu queria falar para vocês, para arrumar logo confusão com todo mundo, e tentar dar opiniões impopulares, né, que é para isso que a gente está aqui, é o seguinte: em primeiro lugar, a coisa odiosa que eu tenho visto, e você comentou muito bem, você chamou de opiniões fortes, é a politização de uma ação policial, né? Eu acho que tem que ter uma análise técnica, tem que ter uma investigação, o que já vai me arrumar confusão com uma parte das pessoas, que tem gente que acha que não tem que ter investigação nenhuma, que chegou, matou, por definição é tudo traficante, e próximo assunto, vamos tocar a vida, né? Não é isso, né? O procedimento padrão, quando tem algum tipo, quando tem uma arma disparada, o policial já tem que preencher um documento, já tem um monte de procedimento. Imagina quando morrem quase 30 pessoas. Então é claro que tem que investigar. Isso não quer dizer que você está culpabilizando os policiais, que já está, por definição, dizendo que está errado. A investigação é exatamente para saber o que aconteceu, né? Então, assim, por um lado, essa turma que já sai gritando, não investiga, a polícia está certa e é tudo traficante, evidentemente não é o caso. Mas o outro extremo também, que já parte do princípio, por definição, que se morre gente, a polícia está errada, eu também gostaria de dizer que eu não me coloco nessa turma, tá? Então, assim, é uma operação policial que ficou muito tempo sendo planejada pela Polícia Civil, que é das polícias a responsável pela parte mais investigativa. Então, tem aquela coisa automática. Precisa ter inteligência. Teve. Você pode não gostar do resultado. Ninguém acha bacana quando sai morrendo um monte de gente. Mas houve, né? Foi uma ação que teve autorização judicial, que teve todos os, entre aspas, os procedimentos que se pedem para uma operação dessa. Então, a minha posição, que provavelmente vai descontentar todo mundo, é nem dar razão para o radical que acha que tem que matar todo mundo e nem dar razão para quem acha, por definição, que se morre gente, se a imagem é feia, por definição, os policiais estão errados. Eu acho que tem que investigar e onde tiver a culpa, e se a culpa estiver na polícia ou onde tiver, que se chegue aos culpados. Mas eu acho que é um assunto sério demais para ser decidido por opinião dada com o fígado em rede social, em horas, em muito pouco tempo depois que a coisa acontece e baseado em informações que vão chegando em foto, em vídeo, em rede social, né, em opiniões ideológicas. Então eu prefiro que haja assim, uma investigação séria, independente e que se chegue à razão da verdade, da grande verdade do que aconteceu. Eu não parto
por princípio de que a culpa está do lado de outro por questões ideológicas. Então, esse era meu ponto que eu queria deixar. É claro que a impressão que dá não é bonita, mas que se investigue antes de que a gente saia já pulando em conclusões apressadas. Primeiro, só um ajuste, Alexandre. Você pode falar o que você quiser. Uhum. Você não está aqui no programa para dar opiniões, para criar confusão, como você falou. Não, você fala o que você quiser. Eu falei brincando. Não, eu sei. É um assunto tão pesado, que a gente tenta dar até um pouco de leveza, Sim. Que é um assunto muito pesado, né? Mas quando você fala de politização desse incidente, eu queria só lembrar que no dia em que aconteceu, houve aquela coletiva ao final do dia, e a gente viu lá o chefe da operação, não vou me lembrar o nome do rapaz agora, um careca lá, o policial, o delegado responsável pela operação, na coletiva dizendo mais de uma vez que a operação atendeu a todos os requisitos que o STF tinha imposto e que a judicialização da... Ele usou termos ali, deixando claro que o STF tinha atrapalhado e que a operação seria então uma resposta. Ele não está politizando? Eu acho que ele está dando a versão do lado dele. É para isso que tem que investigar. Vamos ver até. Eu acho que ele está. Tem lados aí dessa questão. Então ele está representando um lado, ele está defendendo o lado dele, com argumentos que ele está fornecendo para a investigação. Mas quem vai dar o resultado final é a investigação. Entendeu? Da mesma maneira que ele já pulou para defender, mas ele é um cara envolvido no caso, tá? Então eu queria fazer uma distinção entre quem está envolvido e que eu não estou dizendo que está correto, ele não está com a razão, mas ele pelo menos, ele é uma parte interessada que está ali ligado aos fatos. O que é complicado é quem está do lado de fora, e você citou o caso do presidente, por exemplo, ele dá uma opinião política, entendeu? Ele está fora da história, ele tá opinando em rede social, está jogando para a claque dele, reforçando o personagem, né, dessa coisa do vamos ser duro com bandido bom é bandido morto e tal. Ele está jogando para a arquibancada dele, o que eu acho, para variar, extremamente irresponsável. Entendeu? Não é assim que se faz. Eu acho que a postura correta do estadista é dizer, vamos investigar e vamos ver direito o que aconteceu. Não vamos chegar a conclusões baseadas em imagem, em rede social, em ideologia, entendeu? Que se investigue de uma maneira independente, de uma maneira técnica, científica, e se chegue a uma conclusão desapaixonada do que aconteceu. Entendi. Agora, eu entendo que as partes envolvidas diretamente, se você for ouvir os policiais, eles vão dar uma opinião. Se você for ouvir os familiares que perderam entes queridos, vão dar outra opinião. Claro que quem está diretamente envolvido, cada um vai dar uma opinião de um lado. E é para isso que o ideal é que se investigue, para se ter uma judicialização no bom sentido, né? Que o Estado brasileiro use os seus recursos de investigação para chegar na verdade. E é uma coisa que demora, que não é uma coisa para o dia seguinte, entendeu? É uma coisa que leva um tempo, né? Que tem que se ouvir todas as partes, tem que fazer toda a perícia técnica, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração antes que a gente pode ter impressões. Tá? Você pode olhar as informações que vão chegando e elas vão te dar uma impressão. Então, para o papo de bar, é normal que cada um tenha uma impressão. Agora, quando você pega autoridades, quando você pega o presidente da República, o prefeito da cidade, o governador e tal, aí eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de emitir uma opinião. E, na minha visão, a melhor opinião seria vamos aguardar as investigações. O Alexandre Borges deu a opinião dele e já me dá o direito de concluir pelo que ele falou, se há necessidade de uma apuração de que a operação não pode ser considerada bem-sucedida, né? Como é que você viu esse episódio, Isabela? Vou fazer algumas considerações que eu acho que são menos só do episódio em si, mas eu acho que como esse episódio também ele é recorrente no Brasil, né? Episódios como esse, operações policiais, em que a gente tem coisas muito parecidas, né, que vão se discutindo, eu faria a seguinte reflexão. Uma forma de olhar para isso é olhar, e a gente sempre personaliza muito, né? Então, são assim, a gente fica tentando descobrir, a gente como sociedade, né? Imprensa, a sociedade, fica será que essas pessoas tinham passagem pela polícia? Será que sim? Será que tinham antecedentes? Será que eram pessoas que estavam em atividades fora da lei? Então, a gente quer sempre saber quem são as pessoas.
E, por outro lado, a gente também olha, né, para os policiais que estão envolvidos, e aí, como o Alexandre falou, aí tem a vez do policial falar, e o policial tem uma versão. Eu acho que a gente pode olhar dessa perspectiva, mas eu acho que tem uma outra forma de olhar para essa questão, que é menos de olhar para as pessoas que estão envolvidas nos conflitos em si, policiais e população e civis, e às vezes até eventualmente outros policiais, como é o caso aqui, e olhar para uma outra questão, que é a seguinte: a polícia, ela tem que prestar contas, né? Quem é responsável pela polícia no Brasil? O Estado. Então, acho que tem uma questão que às vezes fica muito em torno das pessoas, né, dos policiais, e a gente discute pouco o lugar do Estado, né? Então, eu faria a seguinte reflexão: isso não tem a ver só com o Estado específico, mas acho que de maneira mais ampla, que é a seguinte: o Estado brasileiro, ele é aceitável que o Estado brasileiro execute as pessoas sem o devido processo legal? Acho que esse é o ponto. E, junto com isso, uma outra questão. Efetivamente, se a gente vai pensar o lugar do Estado, quer dizer, o Estado tem o direito de executar sumariamente as pessoas sem o devido processo legal? O que é o devido processo legal? Juiz, direito à defesa, a mostrar provas, enfim. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu acho que a gente tem encaminhado muito no debate na sociedade brasileira, que é um debate muito em torno de uma pessoa foi assassinada. Tá, mas depende de quem é. Dependendo de quem vai nos gerar uma comoção. Quando essa pessoa é uma pessoa que gera comoção, a gente é como se aquela vida daquelas pessoas valessem mais, e a gente se comove. E dependendo, né? Mas era um bandido, então tudo bem. E não é assim que funciona. Uma democracia não funciona dessa forma, né? Inclusive, a legislação e as leis que a gente tem servem para que a gente não tenha um Estado autoritário, um Estado que possa, né? Porque historicamente a gente tinha isso antes, né? O poder absolutista dos reis, por exemplo, era: esse rei não gosta dessa pessoa, vai lá e manda matar. Isso era normal. A gente mudou como sociedade, a gente criou leis, a gente se aperfeiçoou, a gente chegou num pacto social, que é um pacto que a gente entende que o Estado não pode executar uma pessoa, e aí quando eu falo Estado, estou falando via da polícia, seja de como for, sem o devido processo legal. Então, a gente está perdendo isso. É como se, para fazer justiça, fosse possível fazer justiça com as próprias mãos. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque alguém pode dizer, ouvindo a gente falando, mas tudo bem, são bandidos. Então, são bandidos que estão, a gente estaria, entre aspas, melhorando a sociedade porque está tirando os bandidos de circulação. Só que é o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hoje o Estado pode estar fazendo uma determinada atuação pretensamente contra pessoas que têm antecedentes criminais ou estão envolvidas em determinadas atividades, mas a questão e amanhã, como é que vai ser? Pode ser assim? Então pode fazer qualquer coisa? Eu acho muito complicado quando a gente enquadra o lugar do Estado, que o Estado vai ficando cada vez mais autoritário, né? Então, em nome de se fazer justiça, existe um processo legal, é para isso que existe juiz, é para isso que existe promotor, é para isso que existe advogado de defesa, é para isso que existe prova, e é um processo público, né? Então, principalmente no caso de crimes contra a vida, por exemplo. Então, ou seja, eu acho muito complicado quando a gente entra nessa lógica de fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque as vidas não podem ter uma vida que vale mais e uma vida que vale menos. Alguém que tem direito ao processo de defesa e alguém que não tem. Não importa o que a pessoa fez, está tipificado na legislação brasileira. Tudo que a pessoa fez está ali, todos os crimes. Você pegou o Código Penal, existem penas para as coisas. Agora, o Estado precisa atuar de maneira que a pessoa tenha, socialmente, ela seja tipificada numa determinada pena, e no Brasil não tem pena de morte. Então, execução sumária não me parece ser resposta para esse caso. Juliana Frattini, como é que você viu esse episódio? A polícia, ela chega a fazer esse tipo de operação a mando de quem? A mando do governador do estado, você concorda? Sim. Na véspera da operação, ele teve um encontro com o Bolsonaro. O Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro com o governador. Quem está no poder agora quer mostrar o quê? Serviço, certo? Witzel estava encurralado. Querem mostrar serviço. O principal problema do Rio de Janeiro hoje são as milícias. Como é que eles tentam fazer o descolamento da ideia de que o Bolsonaro tem relação com as milícias, se não atacando determinado grupo ou uma posição, como foi essa operação do Jacarezinho?
Então, eles estão dizendo o seguinte, eu entendo que o recado é o seguinte, as milícias são eles. Nós estamos aqui fazendo o trabalho de combater a bandidagem. Não nos relacionem com a bandidagem. Mas, claro, tudo isso é uma questão estratégica, é uma arquitetura da informação sendo montada contra a informação dos direitos humanos, do devido processo legal, que a Isabela estava explicando até o momento, porque não foram encontrados qualquer tipo de crime relacionados a muitas das pessoas assassinadas. Então, houve um erro nessa operação, é o que parece. Renan, você quer comentar também o caso do Jacarezinho? Oi. Eu vou falar o que eu sinto um pouco dessa história. Foi levantado um ponto, olha, o Estado brasileiro não pode cometer execuções sumárias, e eu concordo. A questão, e fica uma provocação para todo mundo e para quem está nos assistindo, o Estado brasileiro, ele tem soberania sobre esses territórios ocupados pelo tráfico, pelas milícias no estado do Rio de Janeiro, especial na capital do Rio de Janeiro? Veja, eu conversei com um secretário da atual prefeitura, não vou falar, ele falou, olha, 50% do território aqui no Rio de Janeiro não é controlado pelo Estado, o Estado não tem acesso a ele. E nesses locais, incluindo aí os locais onde o Rio de Janeiro e onde o Estado brasileiro ele tem uma suposta soberania ali, os crimes não são homicídios, eu volto a falar, nem 3% dos homicídios no Rio de Janeiro são solucionados. No Brasil não chega a 10%. Então, execuções sumárias no Brasil, elas acontecem ou são punidas, sejam elas cometidas pela polícia, e não estou negando aqui o cometimento de execuções sumárias pela polícia, isso acontece, e também acontece com uma intensidade muito maior em regiões periféricas como um todo, como também cometidas pela bandidagem, e por todo tipo de bandidagem, da bandidagem miliciana, a bandidagem traficante, ou o pequeno criminoso, ou o marido bêbado que mata a mulher. A maior parte dos crimes não são solucionados, e isso nunca entra em discussão. O que acontece o grande centro da discussão sobre o crime organizado, sobre violência contra populações eventualmente vulneráveis, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, passa necessariamente por compreender a que ponto está a nossa relação entre o Estado brasileiro, que investiga mal, que tem leis de processo penal absolutamente antiquadas, e essas regiões que são tomadas pelo crime, onde quando o policial vai fazer uma determinada operação, ele não é recebido por uma população em prantos, aguardando ele é recebido por bala. Um morro no Rio de Janeiro é uma estrutura, é uma geografia absolutamente complexa para você abordar, você fazer uma operação. O cara já chega tomando tiro. Houve troca de tiros nessa operação? Aparentemente houve. Então, assim, houve execução sumária, isso vai ser investigado. O que irrita nessa história é o seguinte, é que estava claro, estava óbvio, então logo começou que o governo federal iria fazer uma hiperpolitização para apagar o caso da pandemia, da CPI da pandemia, que é isso que interessa aqui, e que tão logo aconteceu, boa parte de militantes e ONGs e tal já estavam lá com a palavra chacina pronta, sem ninguém chegar no veredito, ou seja, não houve o devido processo legal para investigar o caso, mas todo mundo já tinha seu veredito. Seja o governo federal já tinha o veredito dele, tudo pronto, olha, matou todo mundo que é vagabundo, e matou, e beleza, bem feito, e beleza, tá tudo tranquilo, e eu, do outro lado, todo mundo já decretando que tinha uma chacina. Na prática, a população continua sendo oprimida pelo crime organizado, e na prática morrendo gente de todos os lados. Então, mas a ordem é de quem? É sempre do governador. Eu estou dizendo que isso já veio de antes do Witzel, que ficou encurralado em relação ao Bolsonaro. Você falou de um novo encontro com um novo governador. O Bolsonaro está hoje associado às milícias. Quando ele quer se descolar do crime e tem um bom contato com o novo governador, qual é o sentido da operação? Dizer os inimigos do Estado são os outros, não somos nós, não somos nós que estamos associados à milícia. Esse é o recado que se quer passar. Juliana, eu acho que tem isso, mas tem um outro ponto que eu acho importante, que eu vou pegar a carona no que o Renan falou, que é o Bolsonaro, ele é um cara que, com todos os defeitos que ele tem uma certa esperteza de desviar o assunto. Tem assuntos que ele não quer na mídia, ele não quer falar de CPI, ele não quer. Então ele sabe que, numa situação dessa, se ele entrar falando bandido bom é bandido morto, ele joga uma isca
e a imprensa, e um monte de gente já vai morder a isca na hora e começar a gritar genocídio, e aí vai ficar aquela coisa de uma parte gritando genocídio, uma parte gritando tem que matar, gerando calor, não gerando conclusões corretas ou uma investigação mais correta do que aconteceu. E aí ele nada de braçada, que é o que ele sempre faz. Ele muda o assunto, ele cria uma narrativa ideológica onde parece que você tem que escolher entre ficar do lado da polícia e do lado do bandido, e ele sabe aonde está o coração de uma parte muito grande da população brasileira, que não gosta de bandidagem, que tem problema com a violência, que tal. E é uma situação onde, se você é obrigado a, de uma maneira rápida, com o fígado, reagir e escolher um lado da polícia ou das pessoas que morreram, você vai ter uma parte muito grande da população brasileira escolhendo o lado da polícia. Então, o que eu acho que a gente deveria tomar cuidado é não morder a isca que esse pessoal joga e já sair achando, sem ir para os extremos. Um extremo é cair na conversa de que a polícia está sempre certa e que tem que matar, e também não cair no outro extremo dessa visão quase religiosa do Estado, que o Estado vai mandar o quê? Um oficial de justiça notificar um traficante e ele vai aparecer no judiciário para... Não, esses caras eles estão intocados numa situação de guerra, entendeu? Recebem a polícia à bala, entendeu? Então, tem algumas comparações que não fazem muito sentido, entendeu? É uma situação diferente, é um território conflagrado, é um território onde essas pessoas, inclusive, usam famílias como escudo humano. Então, é tudo muito complexo. Tanto que, quando você olha nas redes sociais e você vai olhar as reações, você tem também muita gente que mora nas favelas e que também dá uma outra visão, que também acha que é mais complexo, que não é só o policial entra atirando e tal. Então, assim, eu acho que essa politização, essa coisa de você se sentir obrigado a tomar uma conclusão em 2 horas, baseada em vídeo e foto de rede social, só interessa ao bolsonarismo, só interessa a radicalização, só interessa em quem quer jogar uma questão complexa como essa num fla-flu, onde você tem que tomar uma posição correndo, e aí se você tem que tomar uma posição correndo, você perde a nuance do caso. Você vai botar as pessoas gritando de um lado num extremo, gritando de um lado de outro, com esse clima de assembleia estudantil, de fla-flu, e não se chega a uma conclusão que eu acho que deveria ser com um pouco mais de investigação e ponderação, entendeu? Nem um extremo de achar que já está automaticamente correto a polícia, nem no outro extremo de achar que, não, peraí, se você mandar um oficial de justiça notificar, o traficante vai comparecer e tal, enfim. A grande verdade.